Oi meninas, tudo bom? O vídeo de hoje é sobre História da Arte. Antes da escrita existir, houve um tempo chamado pré-história, que durou aproximadamente até 4.000 anos antes de Cristo. Esse período foi dividido em dois, o Paleolítico e o Neolítico. Paleolítico significa pedra lascada e durou até 10.000 anos antes de Cristo. Neolítico significa pedra polida e durou de 8 a 2.000 anos antes de Cristo. A arte desse tempo surgiu basicamente como elemento simbólico e meio de comunicação, e ela é chamada de arte rupestre. As pinturas nas paredes e no teto de cavernas eram principalmente de animais, especialmente os que serviam de alimento. Existe uma teoria que diz que, ao pintá-los, pretendia-se tê-los à sua mercê, como um tipo de ritos de fertilidade, para assim conseguir alimento nas suas próximas refeições. Hoje, essa arte serve para estudo da antropologia, arqueologia e paleontologia. A arte egípcia. A civilização egípcia cresceu às margens do rio Nilo por volta de 3.000 anos antes de Cristo, onde buscavam ali plantar e criar animais. A evolução desse povo conta com a escrita, religião, arquitetura e um governo centralizado. Essa civilização passou por diferentes fases. Na primeira, pequenos povoados, intitulados de nomos, se espalharam pela região do Nilo, cada um com suas crenças e deuses individuais. Com o passar do tempo, as alianças desses nomos dividiram o Egito em Alto Egito e Baixo Egito. Depois, houve a junção dos dois Egitos, e surgiram daí o desenvolvimento de rotas comerciais e a arquitetura egípcia, com características de aspecto maciço e pesado, simplicidade de formas, poucas aberturas e tamanho colossal dos monumentos. A pintura egípcia tem como característica a ausência de perspectiva, o uso da lei da frontalidade, o uso de cores planas sem sombreamento, a policromia e a união da pintura com hieróglifos. A lei da frontalidade baseia em a pintura ou escultura estar com o rosto de perfil e olhando para frente. O tórax está de frente, mostra as laterais dos braços, as pernas e os pés estão de perfil e o pé esquerdo sempre está à frente. Os monumentos funerários são a pirâmide, a mastaba e o hipogeu. Mastaba é um túmulo particular com formato quadrangular ou pirâmide truncada, revestida de tijolo ou pedra. Os monumentos religiosos são o templo, o obelisco e a esfinge. O templo é a estrutura dedicada à religião, como um culto oficial dos deuses e usado também para celebrar os faraós. A esfinge tem como principal a esfinge de Gizé, com imagem mitológica com corpo de leão e cabeça de homem. A história da arte que mexe com a mente de quem tá presente. E foi assim que a Valéria mostrou o número de colunas pra gente. A gente ouviu assim dela. A gente ouviu assim não. Com 2 colunas é dígito, 4 colunas tetracho, 5 colunas pentacho, 6 equisacho, 8 octacho, com 10 decacho e com 12 dodecacho. 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 Atenciosamente falando, número de fileiras de colunas. O Memonóptero, 2 Edíptero e o Pseudodíptero. 2 filas que não envolvem o templo todo. É a história da arte que mexe com a mente de quem tá presente. E foi assim que a Valéria mostrou o nome das colunas pra gente. A gente ouviu assim dela. A gente ouviu assim não. Coluna dórica mais simples, coríntia mais detalhada, a toscana é sem detalhes. Coríntia mais jônica é composta.
Olá, pessoal! Agora vamos começar a falar um pouquinho sobre as construções clássicas, onde na arquitetura teve sua origem na antiguidade no universo da Grécia e de Roma, onde foi mostrado através dos seus templos gregos, na arquitetura religiosa e militar dos romanos, essa característica marcante clássica. O objetivo principal da arquitetura clássica sempre foi encontrar uma harmonia perfeita entre seus edifícios construídos, entre as partes desse edifício. Então, eles criaram o número da beleza, que equivale a 1,618 nas construções dos edifícios, para se tornarem algo mais harmônico e agradável ao olhar. Eles inseriram a sequência de Fibonacci, fazendo com que o edifício tenha uma proporção áurea. E ao olhar, você já identifica perfeitamente a harmonia do edifício, a harmonia das partes do edifício. Agora vamos entrar no mundo da Grécia Antiga, em que até hoje temos características gregas marcantes no nosso mundo contemporâneo, através de roupas, de joias, de objetos, de sandálias. Falando um pouco de política na Grécia, ela foi da monarquia até a democracia, e o seu território era dividido politicamente, onde tinha a polis, que eram as cidades, e essas polis, elas tinham a acrópole, as vilas, os campos, a ágora, a porta, as muralhas e a vila portuária Pirineus. Agora falando da arquitetura na Grécia, as construções monumentais, elas surgiram no século VII a.C. e nesse início elas eram feitas de madeira. A arquitetura grega, ela foi muito marcante e ela permanece até hoje nos nossos dias contemporâneos. No entanto, que ela se tornou uma espécie de linguagem, uma gramática para todos os arquitetos, onde todos devem reconhecer e conhecer principalmente essas ordens arquitetônicas. Dentre essas ordens arquitetônicas gregas, temos três. Uma delas é a dórica, que dentre suas características podemos citar colunas desprovidas de base, tem um capitel despojado, tem a arquitrave, que ela é lisa, o friso, um exemplo de templo grego que tem a origem dórica é o Pártenon. Outra ordem arquitetônica é a jônica, onde suas colunas possuem capitéis ornamentados com volutas. Tem a arquitrave, que é ornamentada com os frisos e uma base. Possui o fuste e a cornija. Um exemplo de ordem jônica em construções é o templo de Atena de Niké. Então, agora por último, temos a ordem coríntia, onde suas proporções são elegantes. O fuste, ele é decorado com caneluras. O capitel apresenta uma decoração exuberante, com folhas de canto, onde também remete uma inspiração fitomórfica. Possui a base normal, o entablamento, a coluna. Essa ordem, ela tem uma precisão de detalhes. Isso visava uma expressão de luxo e poder. Ela foi um aprimoramento da ordem jônica. Por isso ela tem mais detalhes e tem uma variante luxuosa muito grande. Um exemplo de construção que tem um capitel coríntio é o Templo de Zeus. E aí, galera? Essa é mais uma pra Valéria. Você acredita? Povo romano é terrorista, é especialista. Olha só como o império se organiza. É ritualístico e estrategista. O traçado é baseado no cards e decumandos. Implantação era em Acrópole, eles faziam vários planos. São conquistadores, não mexe com eles não. São conquistadores, então presta atenção. Olha a fundação. Escolheram o lugar e a disposição. E esse império tem coesão, tem rede viária e tem diversão. O fórum é o centro da civilização. São. Tem técnica avançada de construção. Tem banho, aqueduto e calçamento. Tem esgoto, tem estádio de armazém para alimento. Tem caminho, tem porta, muralha e templo.
Então, meninas, por hoje é só. Espero que tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de deixar seu like e se inscrever no canal. E Valéria, o nosso 5, hein?